discussão. Senhor presidente, do projeto do senhores orçamento deputados, do senhoras deputadas, público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria das bancadas, nós chegamos ao final do ano legislativo com o principal projeto de lei enviado para esta casa, que é o orçamento do Estado para o próximo ano. A responsabilidade desse debate, ele aumenta muito, deputada Valéria, em função do montante que o Estado tem para investir para o próximo período. Mas antes de falar do próximo período, eu queria pedir para o Machado, para que a gente pudesse ter aqui um raio-x, se pudesse aumentar a tela, só se der, se não der eu vou usar aqui a minha mesmo, para a gente perceber o que foi o governo Dória no ano de 2019 com o orçamento. Reparem que secretarias importantes, como por exemplo a Secretaria de Agricultura, ela tem um empenho de menos 25,3%, ou a Secretaria de Comércio e Serviços com menos 42,3%, a Secretaria de Energia, menos 28,9%, Secretaria de Habitação, um absurdo, menos 38%. A Secretaria de Saneamento, menos 17,3%. Por fim, Secretaria do Trabalho, menos 58,9%. Apenas 2 secretarias tiveram aumento. E é impressionante, porque qualquer um aqui adivinharia quais são as secretarias que aumentaram. Um aumento pífio. Ciência e Tecnologia, 8,39%. A outra, 55,77%, deputado Barba, a Secretaria de Comunicações. A secretaria que o Dória deve ter o maior interesse, porque é aqui que se produz os vídeos, as fake news do governador, porque é exatamente aqui onde o governador tem investido. E eu vou dizer que é triste, principalmente para algumas regiões do Estado que veio como proposta orçamentária. Mas eu não vou falar agora porque eu preciso dar outra notícia. Vamos mostrar o outro quadro. Sabe quanto é que o governador tem em caixa? 33 bilhões. 33 bilhões. Sendo que em aplicações financeiras de liquidez imediata tem mais de 23 bilhões. Esse é o caixa do governador que não tem dinheiro. Esse é o caixa do governador que obriga os deputados da base a aprovarem reduções dos precatórios ou aumentar a previdência. É sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando sobre outras coisas. Nós estamos falando sobre os números frios, como é o governador. Eu não vou detalhar mais o orçamento, porque eu preciso falar do que veio para esta casa para o próximo ano. E aí eu queria começar dizendo da proposta orçamentária que o governo manda para essa casa, com um aumento de apenas 3,45%. Nem a inflação. Ou esse governo tem uma dificuldade grande de ser ousado, pelo menos no que diz respeito ao orçamento, porque no que diz respeito à comunicação não tem, ou nós vamos sofrer muito para o próximo período. Vocês viram, senhores deputados e senhoras deputadas, que a execução orçamentária desse ano foi muito ruim, para todas as secretarias, exceto 2. Ele propõe um orçamento, e eu queria dizer que eu não vou discutir a proposta do relator Alex da Madureira, que eu não sei se está aqui, está aqui o deputado Alex da Madureira, que fez um trabalho importante, apesar do tempo exíguo, que incorporou propostas que o Partido dos Trabalhadores e outros partidos apresentaram, mas que não é ainda o fim do debate, porque está sendo gestada uma emenda aglutinativa, que nós não conhecemos. Então nós estamos fazendo um debate ainda sem o conhecimento do que está sendo produzido na emenda aglutinativa. Eu sou um dos deputados que está no voo cego. Aliás, não só eu, talvez 90 deputados ou 89 deputados estão num voo cego. Porque nós não sabemos se as nossas propostas foram acatadas, rejeitadas, se foram diminuídas ou aumentadas. Portanto, esse debate vai ter que ser feito aqui ainda. Porque nós não podemos votar, deputado Emídio, sem o conhecimento da emenda aglutinativa. O senhor, que já foi prefeito de uma das mais importantes cidades na região metropolitana, sabe disso. Ninguém vota no escuro. E nós votamos sobre números. E, por falar em números,
Vamos continuar, né? Proposta orçamentária, eu queria destacar aqui algumas questões que eu considero que são fundamentais. Primeiro, dizer que o governador não pode usar o argumento que o orçamento que ele está executando é um orçamento de um governo de oposição, como foi, segundo ele, o Márcio França. Porque ele tem 41% de margem de remanejamento. Ele poderia fazer outro orçamento com a margem que ele tem. Isso é o básico. Aliás, todos os governos têm, alguns mais, outros menos. Por exemplo, eu participei de debates em que nós conseguimos reduzir o índice de remanejamento. Aqui, o governo tem a chave, o cofre, a caneta, o lápis e a possibilidade de mudar o que ele quiser. Então, o que nós vamos votar aqui, na realidade, mais do que ser uma peça de ficção, é uma peça que ele pode alterar ao seu bel prazer. A Assembleia Legislativa precisa mudar a questão do remanejamento. E o PT tem insistido nisso. Porque se não mudarmos o remanejamento, o orçamento não será o aprovado aqui nunca, nunca. Vamos à questão dos investimentos. É o menor percentual de investimento desde 2011. A proposta de investimento do governador é de 4,35%. Nós já tivemos, por exemplo, 8,05% em 2013, em 2014, em 2015, 7,99%. Esse governo está propondo reduzir investimentos. E sabe onde é que ele vai reduzir? Vou aproveitar aqui porque tem uma bancada do interior importante, preocupada. E eu preciso dizer, porque quem sabe isso mude um pouco a história do debate que faremos assim que a emenda aglutinativa puder ser acessada pelos deputados. Mas é impressionante, e o deputado Roque Barbieri deve estar por aqui, que Araçatuba é a região em que ele mais retira recursos. Eu não sei por que o governador está fazendo isso com Araçatuba. Não sei. Aliás, eu vou propor para o deputado Roque Barbieri que ele possa dialogar com o líder do governo para, quem sabe, conseguir alterar essa maldade que faz o governador. Santos, outra região que está sendo penalizada. Talvez Santos porque tem aí uma disputa política, já teve os deputados da Baixada, né, no início do ano. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Mas eu vou continuar, depois eu volto, porque a tabela que eu queria usar eu não achei agora. Vamos para as questões importantes. Por exemplo, transporte e habitação. Transporte perde 1,9 bilhão, habitação 1 bilhão, educação 965 milhões. Deputado Emílio, eu vou permitir uma parte. Uma parte. Primeiro eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo trabalho executado, que torna clara a maneira como esse orçamento falta transparência nele. Segunda coisa, dizer o seguinte: os anos que São Paulo teve mais investimentos se deve também a uma coisa que foram os investimentos do governo federal nos governos do PT em São Paulo, no metrô, no Rodoanel, né, na política de habitação, onde o Minha Casa Minha Vida firmou parceria com o Estado, formando o chamado Casa Paulista, 80% federal, 20% estadual. Então, se deve a isso, deputado Paulo Fiorilo, como atualmente, apesar de Dória e Bolsonaro ser a mesma coisa, o tal do Bolsodória, a verdade é que a disputa política está se impondo. A tal da disputa por espaço está se impondo. E, finalmente, deputado, eu queria lembrar a Vossa Excelência o seguinte: falou de tudo o poder que o governo do Estado tem aqui, mas uma coisa ontem me espantou na entrevista do governador. Ele disse sobre a reforma da Previdência, falar, a Assembleia votará na primeira semana. Então, é o governador ou o presidente da Assembleia que deve fixar, junto com as lideranças, qual é o momento de votar os projetos? Muito bem, deputado Emílio. O senhor traz aqui elementos importantes para esse debate. Queria continuar. A educação tem a menor participação no orçamento desde 2014. Aliás, deputado Emílio, pela oportunidade, é interessante, né? Os governos do PSDB sempre reclamaram que os governos do PT não repassavam valores referentes à desoneração da Lei Candir. E
apoio aos estados exportadores e, estranhamente, não se manifestaram sobre um corte de 500 milhões. Sabe qual é o grande problema do orçamento do governador Dória? São os repasses federais que diminuíram, que minguaram. Esse é o problema. Parece que o Bolsodória só foi para a eleição e agora entra na disputa eleitoral. Então, é preciso estar atento ao que está acontecendo no orçamento do Estado para entender essa proposta draconiana. Mas vamos lá, as regiões. Queria aproveitar aqui. Araçatuba, menos 55,2%. Registro, aqui alguns deputados conhecem o Vale do Ribeira, sabem a importância que tem recurso para aquela região, menos 31%. Santos, falava aqui aos deputados de Santos, menos 25,5%. Deputado de Birigui, acabei de falar, Araçatuba, menos 55,2%. São José dos Campos, menos 45,9%. É impressionante como esse governo é míope, principalmente do ponto de vista de olhar as regiões mais carentes. Por que não se investe mais, por exemplo, no Vale do Ribeira? Porque o governador lançou um programa, o Vale do Futuro. Estou achando que esse Vale do Futuro está parecendo com o monotrilho da Zona Leste. Era para terminar em 2012, vai terminar em 2022. E olhe lá, se vai mesmo. Como meu tempo se esgota rapidamente, eu preciso dizer aqui de programas que, do meu ponto de vista, são fundamentais. Por exemplo, o programa Viva Leite. Um corte de 42,6 milhões. Bom Prato e Provida, Vita, 10 milhões. Um governador não pode fazer esse tipo de maldade com aqueles que mais precisam no momento de desemprego, de aumento da pobreza e da vulnerabilidade. Nós não podemos permitir que esse governo aprove aqui um orçamento que prejudica as regiões mais distantes e os pobres. Ou nós mudamos, e a emenda aglutinativa pode ser uma alternativa, ou nós sofreremos por mais um ano um orçamento equivocado, sem prioridade, que não olha, por exemplo, para os policiais. O deputado Gil Diniz, do PSL, teve a oportunidade de visitar, como deputado Meca, o 38º Batalhão. Uma beleza de batalhão, não é isso? A coisa mais bonita que eu já vi. Aliás, eu não sou policial, e eu não sou da bancada da bala, mas os que são sabem do que eu estou falando. Devem estar orgulhosos de conhecer um batalhão como aquele. Principalmente para quem é policial militar, para quem convive no quartel, para quem sabe a importância que tem um alojamento ou um banheiro digno. Esse é o governador Dória. Um ano de propaganda, um ano de fake news. O balanço, queria dizer, que tem que levar o governador à sua reprovação. Aliás, ele continuou cometendo os mesmos erros dos governos do PSDB anteriores. Sem a transparência na desoneração dos recursos do ICMS, sem a transparência na desoneração dos recursos do IPVA. São dados importantes que vão levar à reprovação das contas pelo Ministério Público de Contas, porque o tribunal não tem coragem de reprovar as contas. Não tem coragem, porque deveria ter coragem. Deveria dizer, as contas estão reprovadas. O senhor não executou, levando em consideração o que diz a legislação. Tanto no Fundeb como nos recursos da educação. Aliás, eu queria dizer que os deputados do Novo, que têm o discurso da preocupação econômica, deviam olhar para essas questões para dizer não, como dissemos no voto ontem, às contas do governador. Nós não podemos permitir que o governador continue fazendo do jeito que quer, como quer, quando quer, onde quer. Então eu queria deixar aqui algumas preocupações. Uma delas com as regiões do interior, em especial as regiões mais carentes. Há outras, quais secretarias, como habitação, cultura. O que fizeram com a cultura e com a habitação é um crime. Desculpa, deputado. Projeto Guri, fábrica de cultura. Aliás, o deputado Alex da Madureira, quando eu o elogiei no trabalho que fez na relatoria, ele teve a possibilidade de especificar os projetos, porque não estavam especificados. Quem é que garantiria ali a continuidade desses projetos? A palavra de quem? O único jeito de garantir o projeto é estar escrito e ser votado.
mesmo que eles queiram extinguir. E eu espero que na emenda aglutinativa a gente tenha condições de ter mais recursos para o PROAC, mais recursos para o IANSP, mais recurso para a questão da habitação. Há várias demandas colocadas, principalmente em áreas como saúde, educação, segurança. Segurança foi aquinhoada. Agora, nós não podemos permitir que áreas importantes tenham redução orçamentária. Muito obrigado, senhor presidente.